Quando você já tem uma TV 4K e quer subir o nível do seu centro de entretenimento, vulgo sala, a saída é procurar um aparelho que ofereça mais qualidade de imagem e de quebra, né, também alguns extras como um controle por voz para uma casa inteligente. Hoje nós vamos analisar para vocês a LG CX de 55 polegadas, a nova OLED da sul-coreana que veio para substituir a C9 do ano passado. Podemos chamar essa linha C de linha de entrada da LG para as OLEDs. Será que vale a pena pagar mais do que o dobro de uma 4K econômica para ter uma dessas? É isso que você confere agora nessa análise do tudocelular.com. Essa é uma TV bem fina, ao menos metade dela. A CX é apenas um vidro grosso na parte de cima, o suficiente para acomodar a fina camada de LEDs orgânicos. Mas, mais abaixo fica essa parte bem mais grossa para acomodar o que é preciso para uma TV funcionar, incluindo as conexões. Abaixo são 4 centímetros de espessura, mas a parte fina tem só 4 milímetros. Ela é pesada, são 23 quilos com a base que pesa sozinha 5 quilos. Isso é bom para manter o equilíbrio da TV. A montagem foi parecida com a de outras TVs, pouco prático, um pouco assustador e muitos parafusos. Atrás, uma placa de metal protege o vidro e tem efeito de aço escovado, o mesmo do plástico da parte mais grossa que tem saídas de ar também. Essa base ou pé, ela tem uma calha de metal para frente e um bom pedaço de plástico atrás, com espaço para você passar cabos e eles ficarem bem escondidos com uma tampinha. Abaixo da tela fica um botão escondido para controlar a CX e 2 saídas de som. São 2 áreas de conexões, uma virada para o lado para facilitar. Temos um áudio óptico, LAN, uma VIN, que funciona com o adaptador que vem na caixa, antena, HDMI e 2 USB. Na lateral, mais uma USB e 3 HDMI. É um número bom para o valor da TV e todas as HDMI são 2.1 4K 120 Hz. Ela é Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band, conexões sem fio essenciais para um bom streaming. Sendo da LG, essa é uma Smart TV com o sistema WebOS, que aqui está na sua versão 5.0, que é a mais atualizada. A sua navegação se baseia em grande parte no controle que aponta coisas na tela, ao invés de apenas passar pelas seleções com botões. Em alguns momentos é muito útil, em outros atrapalha. Há muitos lugares para você conseguir informação e fazer ajustes nessa TV. O menu inferior apresenta os seus aplicativos instalados em retângulos inclinados e um botão pode levar um menu rápido que fica na lateral e dá acesso a perfis especiais de imagem e de som. Com mais cliques você pode ir até para ajustes mais completos. Um painel de controle permite ver tudo que está conectado na TV, incluindo smartphones via Bluetooth e produtos de casa inteligente, até os eletrodomésticos LG da linha ThinQ, que podem ser comandados por voz usando a Alexa ou assistente do Google, cada um por um botão no controle remoto. A configuração deles não é muito simples, né? Mas os dois funcionaram bem, seja para desligar luzes, funcionou só com as Philips Hue, que eu tenho aqui em casa, não reconheceu de outras marcas, para você pedir informações ou até mexer na TV. Você pode inclusive criar rotinas, mas tudo só funciona com a TV ligada. Um dos destaques é o Sports Alert. Você configura os seus times de diferentes esportes na TV e uma notificação na tela avisa quando um jogo está começando ou mostra o placar da partida, mesmo que você esteja vendo outra coisa no momento. A loja de apps não é muito superior à do Tizen, mas realmente conta com mais títulos e tem uma porcentagem maior de coisas úteis, embora eu não tenha encontrado, né, tenha sentido falta, por exemplo, do Steam Link para uma TV que fala tanto sobre games. Mas todos os principais apps estão presentes, como Netflix, YouTube, Apple TV, Google Filmes, Deezer, Spotify e muitos outros. O controle que a LG manda na caixa, esse aqui, o Smart Magic, ele é bem completo. Ele tem muitos botões que podem confundir quando você aperta eles sem olhar. Como já dito, ele funciona como um controle Wii, você aponta para onde que você quer ir. Mas esse estilo varinha mágica não funciona com tudo, e isso pode confundir. Você intercala o uso dos botões direcionais com esse tipo de controle e no centro deles também está um scroll com seleção igual de um mouse. Nós temos no controle também atalhos para Netflix e o Prime Video, além de botões coloridos tradicionais, play e pause e botão dedicado para filmes. Mantendo o botão Prime pressionado, você fala com a Alexa e a assistente do Google pode ser usada apertando um botão de microfone que fica aqui no controle. Há também um botão que controla outros equipamentos conectados à TV, como uma set-top box. E como outras Smart TVs, você pode controlar a CX por aplicativos de smartphone, mas o processo de configuração é mais confuso que os da Samsung. Além de existirem 2 apps, um para toda a plataforma ThinQ e uma só para as TVs, com funções parecidas, o que confunde ainda mais. São as mesmas funções do controle, só que na tela do celular. Eu não consegui encontrar a TV para compartilhar a tela do aparelho pelo aplicativo da empresa, nem mesmo usando um smartphone da LG ou G8X, mas eu consegui acessar os meus vídeos e fotos pela TV facilmente usando os aplicativos da LG e não tem diferença de recursos entre marcas de smartphone. Você instala no LG, instala no Samsung, na Motorola, são todas as mesmas funções, diferentes do que a Samsung costuma fazer. Porém, falando em Samsung, pelo Smart View, que é um recurso da Samsung, foi bem fácil espelhar a tela nessa LG. Uma tela OLED grande assim é sempre impressionante. Em uma dessas, cada pixel se auto-ilumina individualmente
individualmente, não tem painel por trás como uma TV LCD e por isso os pretos são tão intensos, uma vez que o LED simplesmente não acende quando ele não precisa. A TV fica mais fina e o contraste é excelente, e se a C9 já era ótima, essa mantém a qualidade de imagem, trazendo como diferencial os ajustes especiais de acordo com o conteúdo e também usando inteligência artificial para isso. Avaliada por sites especializados como uma das melhores TVs para jogos, a CX é a primeira do mercado a contar com G-Sync da Nvidia, que permite jogos com imagens mais claras e suaves, menos travamentos, lag e instabilidade. Só está disponível para hardware compatível, como o PlayStation 5 e o novo Xbox que vem por aí, mas para qualquer plataforma ela tem um input lag baixíssimo e tem suporte ao 4K 120 Hz nas 4 HDMI. Ela também tem variação de FPS, pode ir de 40 a 120 FPS para se adaptar aos jogos e traz suporte ao FreeSync da AMD, além do modo HGIG, que reconhece a qualidade da imagem para ajustar os gráficos HDR e entregar a melhor experiência de jogo nesse formato. Ela tem suporte a conteúdos HDR e Dolby, inclusive no YouTube e Netflix, e muda automaticamente para os melhores ajustes referentes a eles quando detecta algo assim nesses serviços. Com a inteligência artificial, você tem, por exemplo, acesso a modos que deixam a melhor imagem de acordo com a luz do ambiente ou ainda de acordo com o tipo de conteúdo, como esporte, noticiário e até upscaling de conteúdos para 4K, indo muito bem nesse quesito. Uma das coisas mais alardeadas pela LG é o modo Filmmaker, que desliga a variação de Hertz e deixa o filme com as cores e a velocidade originais. Também é possível você ativar um modo que diminui a luz azul da tela, assim como em celulares, e também tem suporte ao Dolby Vision IQ. O medo do burn-in é presente e a LG sabe que ele acontece, inserindo algumas ferramentas no sistema para evitar ao máximo isso. A imagem, por exemplo, se mexe ligeiramente de tempos em tempos, é bem perceptível. Tem uma função para tirar o brilho de logotipos e redes de TV, programas, que é justamente o que pode fixar a imagem na TV, e a cada número de horas a plataforma da TV, ela performa uma limpeza da tela quando ela é desligada. A LG informa que usando normalmente a TV, usando ela para vários conteúdos, usa para TV, filme, jogo e tudo mais, o usuário está livre de burn-in. E só lembrando, a garantia da TV não cobre esses problemas. E se nas TVs 4K econômicas não podemos esperar nada do som, a coisa muda de figura nesta categoria mais alta. Aqui são 4 alto-falantes que completam uma potência total de 40 RMS. Ela é 2.2, ou seja, são 2 falantes comuns e 2 subwoofers. E isso faz com que, mesmo pequenos, eles deem uma boa melhorada nos graves. A função LED Surround cria canais virtuais múltiplos e o som é bem alto. Eles estouram um pouco quando a gente aumenta acima da metade, mas é uma coisa normal para o tamanho desses falantes. A IA também atua aqui e pode ou detectar automaticamente o que prioriza no conteúdo, ou você mesmo pode escolher, por exemplo, melhorar a voz do que está passando. Esse é um recurso que funcionou muito bem nos testes. Pessoas que gostam de prestar atenção em um bom som vão sempre preferir uma soundbar ou um home theater, mas para a maioria já vai bastar mais do que bem esse conjunto que tem aqui. Ele também traz o Bluetooth Surround Ready e tem certificação de som Wi-Fi da Wyza, além do Dolby Atmos. Essa certamente não é uma TV barata, mas como eu falei, é uma evolução em relação a 4K que você provavelmente já tem em casa. Nesses tempos em que nós estamos ficando mais tempo fechados e os cinemas estão fechados, alguns pensam em ter um sistema melhor para ver filmes ou jogar. A C9, que é o modelo do ano passado dessa daqui, tem sido encontrada por valores até mais altos do que essa mais nova. Então, você ficar de olho aí em alguma promoção pontual pode levar uma boa compra. De qualquer forma, o valor acima de R$6.000 é fora do alcance da grande maioria. Aqui no Brasil ela está disponível em 55 polegadas, como essa daqui que eu testei, e também em 65 e 77 polegadas. No geral, a imagem dos lançamentos deste ano, seja da LG ou de outras marcas, não evoluiu assim consideravelmente em relação aos modelos antigos. Porém, o que a gente vê por aqui é uma adição de recursos como controle por voz, inteligência artificial, a fim de fazer a TV o hub da sua casa. Mas aí, você acha que uma TV OLED vale o que pedem? Acha que as cores vibrantes compensam esse medo do burn-in? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. E se você quiser conferir bons preços e boas ofertas, tanto da CX quanto da C9, na matéria lá no Tudo Celular, que o link também tá aqui embaixo, você pode conferir os melhores preços que a gente encontrou. Eu fico por aqui e até a próxima!